Mateus capítulo 11. Esta semana nós tivemos a nossa reunião de presbíteros e produzimos mais uma aula que é baseada nesse capítulo. A nossa intenção seria talvez dividi-la em duas partes, porque tem coisa boa também para tirar do texto, mas por conta dessa incerteza, se nós teremos a permissão da nossa prefeitura de termos a EBD na semana que vem, nós vamos concluir o assunto hoje. Claro, prepararemos o material para a semana que vem, mas não sabemos se poderá ser feito presencialmente, né, e se faremos. Então, vamos tentar lidar com todo o conteúdo agora. Não vamos para muito tarde, a gente vai até 11, 11h10 no máximo. Mas eu creio que dá tempo de tratar. Honest não está aqui conosco, apesar de estar presente, né? Porque o Honest não conseguiu participar dessa produção, né? Não estava muito legal no dia, né, Rony? Já está melhor aí de saúde? Está bem? Então, o Rony não conseguiu participar da nossa reunião. Ele não foi excluído do grupo, não, tá? Ele só está se recuperando, mas também ele ficaria meio fora da discussão, porque não participou da produção. Na próxima estará conosco, com certeza. Deus sabe quando será a próxima, mas... Bom dia, Gideon. Bom dia, Gil. Daqui a pouco vocês vão falar com todo mundo aí. Tem alguém que está nos visitando? É visitante pela primeira vez ou não? Visitante pela primeira vez? Tá bom, seja bem-vindo. Aqui de máscara a gente não consegue identificar, né? Seja bem-vindo, Deus abençoe. E os demais são da casa, né? Tudo jóia. Vamos lá. Mateus capítulo 11. O nosso foco são os versículos finais desse capítulo, os versículos 28 até 30. Mas a gente vai trabalhar um pouquinho o contexto. Vamos ler novamente a passagem aos pouquinhos. Deixa eu só explicar para você o que nós estamos fazendo, tá? Esse conteúdo, somado às duas últimas aulas que nós tivemos, é o conteúdo que será dado para todos aqueles que quiserem se tornar membros dessa igreja, a partir de agora, naturalmente. Então, aqueles que querem ser batizados e também querem fazer parte dessa igreja, deverão acompanhar esse material, ou presencialmente, como alguns estão fazendo, ou à distância, pelo menos nesse período em que nós temos impedimento de reunir todo mundo. São, creio que, no máximo 4 ou 5 aulas. Nós estamos produzindo juntos, os presbíteros, e é importante para que toda a igreja escute e ouça, porque também apresenta para a igreja uma perspectiva do que a gente espera da igreja também. Saberem aquilo que a gente espera deles, que Deus espera deles através da Escritura e que a gente vai pregar a eles, mas é importante que a igreja saiba também, e viva isso. Normalmente o que acontece quando uma pessoa é batizada, ou se torna membro de uma igreja, ela ouve muita coisa boa e ela fala, poxa vida, a vida nessa igreja deve ser fantástica. Mas normalmente quando ela se torna membro da igreja, ela está ali apaixonada por tudo que ela está vendo, ela percebe que aquele padrão que é trazido para ela lá nas primeiras aulas, ela não vê isso na vida da igreja, na maioria das vezes. Então aquele amor pelo necessitado, aquele amor pela doutrina, aquele amor uns pelos outros que é anunciado para essa pessoa antes dela se tornar membro da igreja, quando ela entra na igreja, ela vê, poxa vida, mas parece que as pessoas talvez tenham vivido isso há muito tempo, mas diminuiu o fervor. Então o que nós queremos é provocar a igreja. Nós esperamos que aqueles que cheguem de fora estejam totalmente animados a participar da vida da igreja, animados com o amor ao próximo, animados com o serviço a Deus no bairro, com missões, enfim, mas a gente quer que a igreja também esteja assim. Porque senão a pessoa vem toda animada e a igreja está em outro ritmo, outra velocidade, bem mais devagar. O natural é que essa pessoa também diminua o ritmo. E a igreja começa a demonstrar alguns problemas. Problemas de falta de amor, problemas de falta na contribuição, na generosidade, problemas doutrinários, e a gente quer tentar mudar isso.
E começa mudando com o ensino, né? Queremos um avivamento, não só na vida daqueles que estão chegando, mas principalmente na vida daqueles que já estão. Nós todos, porque nós também nos incluímos nisso. Ficou claro? Então, por mais que você diga, mas eu fui batizado há 76 anos atrás. Tudo bem, ninguém está dizendo que foi inválido. Você não está fazendo a classe de batismo de novo. Mas você está sendo apresentado a coisas básicas que deveriam estar pulsando no nosso coração. E infelizmente às vezes não pulsa. Tá bom? Então, a gente quer provocar a igreja a ser uma igreja simples, porém bem fiel ao Evangelho nas coisas do dia a dia. Mateus capítulo 11, nós vamos fazer aquele bate-bola aqui. Eu vou conduzir o grupo, mas eles vão... Eu estou com o meu aqui. Pode ficar aí, Gil, pode puxar para você. E eles vão contribuindo naturalmente aqui à medida que o tempo for avançando. Mateus capítulo 11. Vamos ler versículos 1 a 6. A gente vai acompanhando um pouquinho o contexto. E aí eu vou pedir para um dos discípulos de Jesus, que são presbíteros também, explicarem para a gente o que a gente leu. Mateus 11, de 1 a 6. Eu vou ler novamente. Terminando de dar instruções aos seus 12 discípulos, Jesus partiu dali para ensinar e pregar nas cidades da região. Ao ouvir falar das obras de Cristo, do cárcere, João mandou seus discípulos perguntar-lhe: Tu és aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Jesus lhes respondeu: Ide e contai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os paralíticos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Gideão, diga para nós o que está acontecendo nesses versículos aí. João Batista está preso, e João Batista já deveria saber que Jesus era o Cristo, mas ele tem alguma dúvida, ou ele quer alguma confirmação. Então ele pede para os discípulos deles, de João Batista, perguntarem para Jesus se ele realmente era o Messias, se ele realmente era o ungido de Deus. E Jesus responde que sim, mas de uma maneira, um código, vamos dizer assim, né? João Batista era conhecedor do Antigo Testamento, como todo judeu era. A Bíblia passou a ter capítulos, versículos e tal e tudo mais, de alguns séculos para cá, para facilitar a encontrar o texto, né? Antes não tinha números, capítulos. Então, como é que eles achavam? Um judeu falava assim, no princípio era o verbo, e o outro judeu já sabia que estava falando do Evangelho de João, no começo do Evangelho de João. Por quê? Porque ele conhecia o texto. Então eles citavam o comecinho do texto, imediatamente o outro já sabia de onde ele estava falando, porque eles conheciam todo o texto. Não era assim como a gente que precisa do endereço e pesquisar e tal na concordância lá. Eles conheciam o texto. Então, João Batista conhecia Isaías 61, a profecia que havia sido feita, o anúncio que havia sido feito, de que o Espírito de Adonai estaria sobre o remanescente, e que ele faria todas essas coisas. E Jesus manda dizer para João: olha, fala para João Batista o que está acontecendo. Fala para ele o que eu tenho feito, quais os sinais que eu tenho feito e o que tem acontecido no povo e com o povo, aonde eu vou e por onde eu passo. Fala para ele. E automaticamente João Batista saberia, não, ele é o Cristo mesmo. Se essas coisas estão acontecendo, ele é o Messias, ele é ungido, não resta dúvida. A profecia que foi feita sobre ele está sendo cumprida e ele tem feito todos esses sinais que comprovam que ele é o Cristo. É essa a resposta que Jesus manda dar para João Batista, que é citada aqui nos 6 primeiros versos. Muito jóia. Pedi para você, Gideão, já que você respondeu essa primeira, leia os versículos 7 a 24, e aí vou pedir para o Gil resumir para nós o que acontece nesse segundo trecho aí. Evangelho de Mateus, capítulo 11, de 7 a 24. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento, ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais.
Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior. Só um instante. Entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele, pois todos os profetas e a lei profetizam até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos milagres, porque não se arrependeram. Ai de vocês, Corazim, ai de vocês, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, não havia há muito tempo eles se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrido-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até ao céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Ok. Bom dia a todos. Bom dia àqueles que nos assistem. Eu confesso com os irmãos que poder conversar com os irmãos, com os presbíteros essa semana, me enriqueceu muito em relação a esse texto. E eu fiquei pensando depois que, em outra época, eu nunca tinha pensado desse jeito, nunca tinha olhado para o texto de maneira tão clara aqui. Ok. A gente viu antes que João, ele queria saber sobre aqueles noticiário todo, né? Sobre Jesus. Se de fato era aquele mesmo, ele teria que esperar um outro. Mas agora a gente vê Jesus falando de João, que João é aquele que de fato as Escrituras já havia falado sobre ele, que iria preparar o caminho para que o Senhor viesse. E ele começa a falar: olha, esse é aquele que as Escrituras já havia falado, mas vocês foram até lá para achar alguém mais eloquente de acordo com o que vocês acreditam, mas não. Vocês foram até lá para ver quem? Alguém vestido de roupas finas? Não. Vocês foram até lá para ver quem? Ser um profeta? Sim, ele é um profeta. E muito mais que profeta. Ele é aquele que as Escrituras já falavam, em Isaías 61. E a gente vê ele, agora ele não fala de mais nada a não ser de João, naquele momento. Ele fala: este é aquele que as Escrituras já falavam. Ouçam ele. Né? E não só o Senhor já havia anunciado sobre as boas novas, mas agora João estava falando quem seriam essas boas novas. Ele estava anunciando. Mas as pessoas, é engraçado que mesmo naquela época as pessoas ouviam de Jesus, ouviam de João, né? Homens tão importantes. Hoje ouve do mesmo jeito, mas outras pessoas, mas mesmo assim ainda continuam teimosos. Então ele parte e ele começa a falar depois as cidades, né? Ai de ti, e fala das cidades. E aí ele faz um comparativo a outras cidades
que até então eles condenavam e diziam que eram cidades muito pervertidas. Mas ele fala o seguinte: olha, isso que vocês estão ouvindo hoje, se fosse anunciado àquele povo, eles vinham ao arrependimento. Mas vocês ouvem, a vocês é anunciada do próprio Cristo, de João e de outros profetas, mas vocês não querem ouvir. Ele fala: ai de ti, né? Isso, ai de nós, que ouvimos o tempo todo, mas não damos ouvidos ao Senhor, não damos ouvido ao que está sendo dito. Ele fala: quem tem ouvidos, ouça. Em outras palavras, prestem atenção. Olha o que vocês estão ouvindo, olha a preciosidade. E ninguém está dando ouvido, né? Joia. Aproveita e lê então, Gil, os versículos 25 a 27, e aí eu vou trabalhar um pouquinho o contexto desses versículos. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Muito bom. Nós vemos a narrativa, ela é bonita, porque você percebe a mudança de público, a mudança de diálogos. Só nesse capítulo houve 3 mudanças. A primeira, Jesus está falando com os discípulos de João Batista, que vieram perguntar para ele aquilo que João Batista tinha perguntado. Depois disso, eles vão embora falar com João lá no cárcere. Jesus se volta para as multidões que o seguiam e ele diz: olha, vocês esperam homens poderosos, homens diferentes, mas Deus mandou João Batista e eu. E é isso aí que Deus mandou para vocês. Mas mesmo vendo essas coisas, vocês não se arrependem, vocês não creem. O plano de Deus é diferente daquilo que vocês idealizaram. E aí, Jesus, em meio à multidão, falando com a multidão, ele faz uma oração. E faz ela em voz alta. Ele olha para cima, e aí é esse terceiro trecho, e ele fala com Deus Pai, para que todos o escutem. E ele diz, em resumo, a Deus, ele agradece porque o Pai ocultou todas essas verdades de Cristo, de João Batista, a mensagem de João Batista de que Jesus era o Cristo e do reino de Deus, ele ocultou dos sábios e eruditos. E quem eram os sábios e eruditos? Eram os poderosos daquela época. Então aqui nós podemos imaginar homens influentes, homens ricos, homens orgulhosos, homens religiosos, um grande grupo de pessoas que talvez nós poderíamos compreender como pessoas opressoras de outras. Pessoas de que por conta talvez do seu status social ou pelo seu conhecimento, oprimiam as pessoas dizendo: eu é que sei as coisas, vocês não, e vocês dependem de mim. Então, para conhecer as coisas, para ter as coisas, vocês precisam se submeter ao que eu digo, ao meu senhorio. Jesus diz: eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor não revelou essas coisas a esses homens que se acham melhores e superiores que os outros. Mas, versículo 26 diz, ou final do versículo 25, ele diz: mas o Senhor revelou essas coisas aos pequeninos. Aos pequeninos. E o versículo 26 diz: foi assim que o Senhor quis. A tua vontade não era revelar tudo isso para aqueles que são os arrogantes, orgulhosos, mas aos pequeninos. A perguntinha é: quem são os pequeninos? Gideon, trabalha para a gente aí essa expressão pequeninos dentro do contexto. O que significa, o que são os pequeninos? Quem são eles? Os pequeninos são todos os oprimidos, os que são tanto oprimido por uma exigência de comportamento impossível de ser praticada, tanto os que são oprimidos por questões sociais, por questões culturais,
Então nós estamos falando de pessoas que são, de certo modo, deixadas de lado, né? Então o cristianismo ele recai sobre ele se inclina a essas pessoas. Não quero dizer mais do que as outras, mas que ele dá um enfoque em especial, sem dúvida. Então, quando Jesus fala, vocês são a luz do mundo, e ele não está falando para esses poderosos, para essas pessoas influentes e tudo mais. Ele está falando para uma multidão de demonizados, de paralíticos, de tudo gente esculhambada. E ele está falando para essas pessoas, olha, vocês é que são a luz do mundo. Não Roma, não o poderio de Roma, não o direito romano, a força de Roma, as legiões de Roma, porque a luz era Roma naquela época. Não, Roma não. Vocês que são a luz do mundo. Esse pessoal todo esculhambado, demonizado, paralítico, com a vida toda destruída, Jesus está falando para essas pessoas, olha, vocês é que são a luz do mundo. Vocês que vão ter que inverter a coisa e chocar o mundo. Então, os pequeninos são essas pessoas que são desfavorecidas, seja por uma coisa, seja por outra. Pequeninos é por aí, é como vejo. Muito joia. Você percebe, Mateus capítulo 11, ele naturalmente está depois dos 10 primeiros capítulos. No capítulo 5, nós vemos o primeiro discurso de Jesus às multidões que o seguiam, o chamado Sermão do Monte. Então, capítulo 5 até o capítulo 7, nós vemos esse sermão. Perceba como Jesus começa esse sermão. Volta algumas páginas da sua Bíblia aí, Mateus capítulo 5, versículo 3. A primeira coisa que Jesus diz às multidões a respeito do reino do céu, a respeito do que ele veio fazer nessa terra e a respeito do que ele espera dos homens, o que ele oferece aos homens e o que ele espera dos homens, está no versículo 3. Olha o que Jesus diz: bem-aventurados os pobres em espírito ou de espírito, dependendo da tradução que você tenha, pois deles é o reino do céu. A primeira coisa que Jesus diz às multidões é: felizes são os miseráveis. Miseráveis. O reino do céu é dos miseráveis. Mas essa miséria, ela não é apenas financeira. Claro que envolve um pouco também, porque o Gideon citou as pessoas que eram oprimidas, não só intelectualmente, religiosamente, mas economicamente. Mas Jesus aqui, em específico, nesse versículo, diz os pobres de ou em espírito. Não é que a pessoa então diz, eu preciso me tornar pobre de espírito agora para que o reino do céu seja uma possibilidade para mim. Não, o que Jesus está afirmando é o seguinte: você já é um miserável, você já é um pobre. Feliz é quando você reconhece isso. Feliz é quem reconhece a sua miséria. Se você nunca reconhecer a sua miséria, a sua pobreza espiritual, a sua dependência, a sua carência da misericórdia de Deus, você nunca vai poder pertencer ao reino do céu. O reino do céu é de pessoas miseráveis. Não que elas se tornaram miseráveis, mas reconheceram a sua miséria. E ao longo do Evangelho de Mateus nós vamos vendo isso sendo desenvolvido. Capítulo 11, que é o capítulo do nosso estudo, Jesus deixa bem claro de que aqueles homens, os religiosos da época, os poderosos da época e até as cidades da época não reconheciam a sua pobreza, a sua miséria. Eles não aceitavam que Jesus era o Cristo e que o seu proclamador era um homem tão humilde, tão simples quanto João Batista. Aquela nuvem de gafanhotos que iria entrar no Brasil seria uma fartura para João Batista. Ele vivia no deserto comendo gafanhotos. Um homem que vivia com roupa feita de pele de animais do deserto. Imagine o odor desse homem. Ele não tinha Rexona na época, né? João Batista era totalmente o oposto do que os homens esperavam. Eles esperavam
um rei vindo em um trono, um cavalo branco, tendo como seu anunciador um homem elegante, de pompa. E Jesus diz: não, porque tanto João Batista quanto a minha vida vão mostrar que o reino do céu é dos miseráveis. Ao me tornar homem, eu assumi essa miséria de vocês. Eu vim mostrar para vocês o quanto vocês estão perdidos, e o quanto João Batista e a minha vida são um espelho, um reflexo daquilo que vocês são espiritualmente. Aquelas cidades não reconheciam isso. Então, dentro do contexto de Mateus capítulo 11, os pequeninos são aqueles que, ao verem os sinais, se arrependem, reconhecem a sua miséria. Eu sou miserável espiritualmente. Eu preciso de graça. Eu preciso de Cristo. E ao mesmo tempo, como o Gideão citou, eram aqueles que eram oprimidos pelo mundo. A maior parte dos pequeninos naquela época, não era impossível ver um rico, um religioso, um poderoso, sendo pobre em espírito. Era possível encontrar isso. Nós vemos um pouco disso em Nicodemos. Nicodemos, apesar de ser um homem muito poderoso religiosamente, mesmo que ele vá à noite procurar Jesus, ele vai, mas ele está interessado, ele quer saber. E a gente sabe que no final da vida de Jesus, lá em João, no final do relato de João, Nicodemos ele já está entre o grupo dos que de fato acreditam na ressurreição de Cristo. Se você ler o Evangelho de João, você vê esse progresso de Nicodemos. Então, havia sim poderosos que seriam pobres em espírito, que haviam reconhecido sua miséria. Mas Jesus diz em Mateus 19 que é muito difícil um rico entrar no reino do céu. Porque é difícil alguém que se vê como poderoso entender que ele é pobre em espírito. É muito mais difícil. Não é impossível. Ou melhor, Jesus diz em Mateus 19 que é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Sim, Deus salva pessoas nessa posição, mas é mais raro, porque o coração se endurece nessas ocasiões. Você quer falar, Gil? Um exemplo disso é José de Arimateia, o homem rico, né, que foi quem deu o túmulo para sepultar Jesus, né? Se tornou um discípulo de Jesus e era alguém rico, né, poderoso economicamente. Muito bom, então é possível. Nicodemos teve uma transformação durante a sua vida. Nós vemos o Zaqueu, que era a escória da humanidade na época, mas Zaqueu era muito rico, porque ele era um homem, era um político desonesto, um cobrador de impostos desonesto, né? Mas ele tinha muito dinheiro, mas ele literalmente desce da árvore. Literalmente ele desce do salto, ele fala: Senhor, eu roubei pessoas a minha vida inteira e eu quero devolver. Então ele reconhece a sua pobreza em espírito. É possível sim, mas é mais difícil. Então Jesus também está se referindo àqueles que não têm muito ao que se apegar nessa terra e conseguem perceber a sua miséria mais facilmente, mais rapidamente, que eram as pessoas que seguiam Jesus: prostitutas, órfãos, viúvas, pecadores. Pessoas que todo mundo dizia que eles eram a escória, então eles reconheciam: somos mesmo. O caminho era mais rápido para que eles compreendessem a sua miséria espiritual. E isso está muito evidenciado, Gil, um texto em 1 Coríntios, não é? Mostra para nós aí qual que é o texto. Diz assim: irmãos, ok, 1 Coríntios 1:26. Vou esperar os irmãos acharem. De 26 a 29. Diz assim:
Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram os poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu os que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Aqui a gente vê de forma muito clara a questão dos pequeninos, né? Eu estava observando algumas coisas aqui. Os poderosos da época não era só quem tinha dinheiro. As pessoas acham que... E a gente associa isso. Eu mesmo faço isso. Acredito que muitos aqui também. A gente associa como pessoas poderosas aqueles que têm dinheiro, têm muita posse. Mas nessa época não, que os poderosos na época também eram aquelas pessoas que tinham uma eloquência em questão de estudo muito grande. Eles interpretavam a lei e achavam que por causa disso, porque o saber deles faziam deles pessoas muito poderosas. E de fato sim, faziam. Mas eles acreditavam que os poderosos dessa época era esse. E quando a Bíblia fala sobre os poderosos, também se fala a estes também. Ela fala destes, não fala só de quem tem dinheiro, mas pessoas que, por ter um grau elevado de sabedoria, de interpretação da lei, ela também fala que esses são poderosos também. E nessa época os pequeninos muitas vezes eram poucos instruídos sobre essas coisas. Nada sabiam da lei, sabiam muito pouco. E aquela fração que chegava a eles, por eles serem pessoas pequeninas e queriam saber da palavra de Deus, acabavam se apoderando daquilo e traziam para si. Mas ele fala assim, olha, eu quero que vocês se lembrem disso. Que antigamente, antes de vocês chegarem ao que vocês chegaram, antes de vocês saberem o que vocês sabem agora, vocês não sabiam de nada. E as pessoas não davam valor a vocês. Não estava nem aí para vocês. Eu posso ir direto para esse outro aqui? Pode, já eu passo para você. Só para a gente acompanhar os versículos 28 e 29 desse texto de 1 Coríntios, ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, e as que são nada para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Só um comentário aqui, Gil. A igreja em Corinto era uma igreja muito rica. Eles tinham muitas posses, viviam numa grande capital, uma grande metrópole, mas eles se orgulhavam da sua riqueza, e Paulo diz, não, a igreja aí é composta da maioria de gente simples. A igreja, não, apesar de que vocês têm dinheiro, o dinheiro não muda muita coisa, vocês eram tolos, vocês não eram da nobreza. Deus escolheu que a maior parte do seu povo nessa terra fosse composta por pessoas fracas, pessoas desprezíveis para esse mundo. Onde já se viu Pedro pregando lá em Atos para toda aquela nata dos religiosos, e eles dizem, quem é esse? Eles são homens iletrados, eles não se formaram em nenhuma academia, eles não se formaram em nenhuma universidade, eles não sabem nem falar direito. Nós furmo. E Pedro estava lá, pregando. E isso envergonhava os sábios. Deus estava mostrando, não é a sabedoria, não é o poder, não é o dinheiro que faz você entrar no reino do céu. Qualquer um pode, desde que entenda a sua pobreza de espírito. Agora volto para você, Gil, você pode concluir a outra que você queria. Ok. O que eu vou falar, acho que eu vou dar mais uma ideia e vai acabar explicando isso daqui. A questão a quem o Pai quer revelar a sua palavra, a quem Ele quer revelar o conhecimento do reino de Deus. As pessoas falam assim, nossa, mas o pessoal na igreja, as pessoas aprontam e depois se convertem ao Senhor. E vai para a igreja e diz que agora são salvos. Eu falo, sim. Se você olhar para a questão o contexto em si de que são essas pessoas que hoje estão na igreja, são esses pequeninos que se reconheceram, que são miseráveis e que necessitam do Senhor. Se você olhar, tem ex-tudo aqui. Inclusive ex-pessoas que iriam para o inferno. Né? Graças a Deus. Agora somos cidadãos dos céus.
Aí se você for ver a vida de cada um, aí você vai ver que justamente isso que a Bíblia fala. Aqui tem a escória do mundo, né? Tem prostituta, tem órfãos, tem viúvas, pecadores. Mas só esses são pecadores? Não, tem pessoas que viveu no berço evangélico e achou que era salvo. Ela é filha de pastores, de missionários. A gente às vezes acha que esses aí são as pessoas mais dignas de entrar nos céus. Pastores, missionários, pessoas que parecem que estão mais de frente, estão mais na linha de frente. E os filhos deles? Os filhos deles precisam reconhecer que são miseráveis, pecadores. Então, inclusive, estes estão na igreja. As prostitutas também, as pessoas que vivem traficando ou fazendo qualquer outro tipo de crime, ou até mesmo aqueles que não cometeram esses crimes, mas que precisam aceitar Jesus Cristo, precisam reconhecer que são pequeninos. Então quer dizer que a posição de pequenez, eu tenho que ser prostituta para ser salvo, ou tem que ser alguma coisa assim para ser salvo? A Bíblia fala que você precisa reconhecer. Você precisa reconhecer que você é miserável pecador, independente de quem você é. Independente da posição social que você é. A Bíblia fala que você precisa reconhecer que você é miserável, pecador, e que sem Deus, sem Jesus Cristo, você não vai entrar no reino dele. É preciso reconhecer. Então, a gente escreveu aqui, somente aqueles a quem Jesus decidir revelar estas coisas é que as compreenderão. Você precisa compreender que você é miserável, pecador. E é a estes que o Pai revela o reino dos céus. As pessoas precisam entrar no estado de pequenez, sim, né? Mas o Pai só revela o reino dos céus a estes, independente do grau social. Se você é rico ou pobre, se você é tão pecador ou menos pecador, segundo a sua ideia, né? Ou a minha ideia. A Bíblia fala que você precisa reconhecer, esse é fato. Muito joia. Voltemos lá para Mateus, porque agora a gente vai entrar no texto propriamente dito, o texto do nosso objeto de estudo, que são os últimos versículos. Mateus 11. Tudo isso que nós dissemos, Jesus conclui o versículo 27, dizendo: ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Mas há outros que conhecem o Pai, além do Filho. O que ele diz no final do 11? Ou do 27, perdão? E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Apenas Jesus conhece Deus Pai, mas ele diz, mas outros também podem conhecê-lo, aqueles a quem eu quiser revelar ao Pai. A única coisa que depende da pessoa é ser um pequenino, reconhecer a sua fragilidade, a sua limitação, a sua miséria. Mas e se a pessoa não reconhecer isso? É porque Jesus não quis revelar o Pai àquela pessoa. Ah, mas e se eu reconheço a minha miséria? Saiba que não há mérito nenhum em você em reconhecer a sua miséria. Porque segundo Jesus, você só conhece o Pai porque Ele quis revelar o Pai a você. Fantástico, né? A gente já podia pegar a nossa Bíblia e ir para casa chorando os nossos pecados. Eu sou um miserável, eu não mereço nada. Mas é porque a gente não viu a nata do texto, a parte mais importante do texto, que é o que a gente vai entrar agora. Até aqui, alguma dúvida, algum comentário sobre o contexto, sobre isso que a gente viu em Mateus 11? Se você tiver, levanta a mão que o Nael chega aí com o microfone. Não? Estão todos? Irmão João? Espera aí que está chegando, irmão João, o microfone. Ele segura aí. Obrigado. Então, pastor, sobre a questão que o pastor acabou de falar, né, e que às vezes a gente pode ter uma compreensão diferente, onde Jesus fala que o evangelho deve ser pregado a toda criatura, né, independente dela. E isso que o pastor acabou de falar, né, dá a impressão que limita o evangelho, né? Que o evangelho deve ser pregado a certos tipos de pessoas e a outras não, né? Mas isso a gente tem que entender que é uma decisão de Jesus, né? É Ele quem diz, não, eu vou me revelar às pessoas que eu quero, mas o evangelho deve ser pregado a todas as criaturas. Sim, Jesus ele ordena a pregação a todas as
as nações, a toda criatura. Porém, ele limita o ouvir essa mensagem à própria decisão dele. Então, nosso papel outros textos ordenam isso claramente, né? O próprio Evangelho de Mateus termina Jesus chamando os discípulos a fazerem discípulos de todas as nações. Mas como é que eu vou saber quem é que vai ouvir? Eu não sei. Eu prego, porque Jesus disse que Ele só vai dar essa clareza para quem Ele quiser. Eu tenho que pregar e descanso no que Ele vai fazer depois com essa mensagem. É mais ou menos isso? Certo. A gente está tentando lidar com esse texto. Lembra que a gente tem falado sobre isso? Ah, mas e o outro texto? Deixa para quando a gente for estudar esse outro texto. A gente tem que ficar com esse texto, porque esse aqui já tem muita coisa boa para a gente. Ficar tentando juntar tudo, às vezes faz com que a gente não entenda nada, né? Então, mas esse texto me levanta mais dúvidas. Legal, a gente tenta respondê-las à medida que for estudando outras passagens. Mas não podemos perder de vista o que essa passagem quer dizer. Jesus está sendo muito claro numa oração entre Ele e Deus Pai, na frente das pessoas. Graças te dou, ó Deus, porque o Senhor ocultou essas coisas aos poderosos. Imagina os pequeninos ali, né? É isso mesmo, aqueles poderosos, orgulhosos, Jesus não é para eles. Aí Jesus fala, e só quem conhece o Senhor é quem eu quiser revelar. Aí eles murcham, né? Quer dizer que não basta ser pobre? Não, você só vai reconhecer isso se eu quiser, seu miserável. E quando você entende isso, você percebe que é miserável. Então é interessante, até uma pessoa pobre financeiramente, uma pessoa de pouca cultura, de pouca instrução, eu diria, não pouca cultura, né? Pouca instrução em livros, de formação acadêmica, ela mesmo assim não se encaixa no pequeninos. Porque há pobres também que são muito orgulhosos, arrogantes. Mesmo sendo pobre financeiramente, ou em estudo, enfim, a pessoa ainda pode ser um poderoso, sem perceber, e não ser humilde. Então, há arrogantes em todos os âmbitos da sociedade. E só é possível que esse orgulhoso, esse arrogante, se torne pequenino, se Jesus quiser revelar o Pai a essa pessoa. E a marca vai ser que essa pessoa vai dizer, olha, eu sou miserável. Sou miserável. Tudo bem? Seu miserável. Somos miseráveis? Espero que sim. Espero que saiamos para essa porta batendo no peito e falando, sou miserável. Muito bom. Vamos ao texto? Versículos 28 a 30. Dizem assim. Agora Jesus se volta para as multidões. E ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Aqui Jesus faz um convite às multidões. Depois de elas ouvirem tudo o que ele disse, ele se volta para elas e diz, vinde a mim. Quem é Jesus? Quem é o mim aí? A quem ele está se referindo? É tudo aquilo que a gente já falou até agora. Jesus é o Cristo que foi pré-anunciado por João Batista. Aquele que os poderosos rejeitavam. Venham até aquele que é o Deus encarnado, o Deus Todo-Poderoso, que se fez um mísero homem. Venham até Ele. Segunda pergunta que a gente poderia fazer para o texto é, quem deve vir a Jesus? Gil, quem deve vir a Jesus? Segundo o versículo 28. Todos os cansados e sobrecarregados, ou seja, os pequeninos. Os pequeninos, aqueles que reconheceram, eu sou miserável e eu não aguento mais a vida de opressão, a vida
debaixo do pecado. Quer acrescentar alguma coisa, Gideon, nessa segunda pergunta? Precisa do microfone. Isso. Se quiser acrescentar, senão a gente vai desenvolvendo um pouquinho mais para frente. Pode mandar bala. Tá bom. Então, quem é Jesus? Ele é o Cristo. Venham até Cristo. Quem deve vir a Ele? Todos aqueles que se encontram cansados e sobrecarregados com esse tipo de tratamento, com esse tipo de vida nesse mundo. Os pequeninos, aqueles que identificaram e reconheceram a sua miséria. Agora a pergunta crucial para entender essa passagem é a terceira pergunta. Então nós vamos responder a 4 perguntas nesses versículos. A primeira, quem é Jesus? A segunda, quem deve vir a Jesus? A terceira, o que é o vinde? Não o vinde, meninos. O que é o vinde que Jesus está dizendo nesse texto? Vinde a mim. O que significa vir até Ele? É vir até a igreja? É levantar a mão em um apelo de um pastor? O que é vir até Jesus? Ele explica no texto. Ele diz que vir a Ele envolve 2 coisas. Claramente a gente vê isso no texto. Qual que é a primeira coisa aí? Qual que é a primeira ação que envolve o vir até Jesus? Versículo 29. Qual que é? Tomai sobre vós o meu jugo. Espera que daqui a pouco a gente vê a segunda. Mas a primeira é essa. Ele deu a primeira ordem, vinde a mim. E agora está explicando o que é vir até Ele. Tome sobre si o meu jugo. Agora, esse termo jugo e essa ideia de tomar o jugo de Cristo sobre nós é crucial para entender a missão de Jesus nessa terra. Tomar o jugo de Cristo. Gideon, ajude a gente a compreender o que ele está querendo dizer com tomar o jugo dele. Certo. Já devo ter falado isso aqui, não lembro onde, mas eu sou repetitivo. Juliana, eu falo as coisas, Juliana fala assim, você já falou isso, você já contou isso. Eu sou repetitivo, então já devo ter falado isso em algum lugar, quem já ouviu, vamos lá de novo. O jugo, a gente está habituado a pensar o jugo como aquela madeira que vai sobre 2 animais, 2 bois, não é isso? E é isso mesmo, é um jugo. Agora, aqui, a expressão tem um significado maior. Deixa eu ver por onde que eu começo. É um pouco da... A gente tem que lembrar um pouco da tradição judaica, da tradição rabínica, não é? Então, o menininho judeu começava a estudar com 6 anos de idade. Com 6 anos de idade, ele ia para a escola primária Beit Sefer. Depois, isso terminava aos 10 anos de idade. Aos 10 anos de idade, ele começava até os 15, mais ou menos, o Beit Talmud. Era a escola primária e o segundo estágio da escola. No primeiro estágio, ele aprendia sobre a Torá, sobre os 5 primeiros livros da Bíblia. No segundo estágio, ele começava a discutir a lei oral e as tradições. Isso com um rabino, com o mestre da lei, não é? Os meninos que eram mais comuns, quando completavam aí aos 15 anos, eles voltavam para casa e aprendiam o ofício do pai. Se o pai era carpinteiro, ele ia ser carpinteiro. Se o pai fosse sapateiro, ele ia aprender com o pai a ser sapateiro, etc. e tal. Os meninos mais excelentes, os que se destacavam, os extraordinários, o mestre dele, o rabino, trazia ele para perto e começava a treiná-lo, a ensiná-lo. Então eram os meninos mais extraordinários que seguiam carreira. Se esse menino, de repente, ele começasse a ter uma outra interpretação da lei, ele evoluiu nos seus estudos, ele se tornou extraordinário, ele começou a interpretar a lei de um modo diferente. Então os outros rabinos iam falar assim, quem é esse aí o que ele está falando? Ele está falando alguma coisa diferente, ele está dando uma orientação diferente sobre o sábado, ou alguma coisa diferente. Vamos averiguar quem é. Vamos investigar, vamos fazer perguntas. 2 ou 3 rabinos fariam esse trabalho. E aí falaria para o João, por exemplo, olha João, você está interpretando a lei diferente do que a gente está acostumado, mas você tem condições de interpretar a lei. Você tem condições de interpretar a lei. Você é coerente com o que você está dizendo. Nós vamos reconhecer você como rabino. Você vai se tornar um mestre da lei. E agora você vai poder ter os seus discípulos, os seus seguidores. Esse modo de interpretar a lei,
a religião judaica era basicamente comportamental, era prática. Então você tinha que ler a lei, interpretar a lei do que você deveria, tudo isso para descobrir o que você deveria fazer. Mais ou menos o que a gente faz hoje. Então eu converso com os irmãos aqui, de vez em quando, é divertido, não estou dando canelada. Mas aí às vezes os irmãos perguntam assim, eu posso assistir esse filme, eu não posso assistir esse filme. Outro dia a gente estava conversando sobre poderia assistir filme de terror, não poderia assistir filme de terror e tal, tudo mais. Era mais ou menos isso que eles faziam, eles liam a lei, tentavam interpretar a lei nos pormenores para terem uma prática coerente com a lei, não é? E esse conjunto de interpretação, esse conjunto de entendimento da lei, de prática, era chamado de jugo. Era chamado de jugo. Então, cada rabino tinha o seu jugo, a sua interpretação da lei, o seu código moral, a sua aplicação particular de como deveria ser a lei. Então, isso era chamado de jugo. Esse era o jugo de um rabino. Então, eu poderia, por exemplo, o irmão está assistindo um filme de terror, está ouvindo uma música que não é cantada aqui na igreja, por exemplo, entre outras coisas. Aí alguém vai falar assim, por que você está ouvindo e cantando essa música? Ou por que você está assistindo esse filme aí? Você está descumprindo a lei. Aí o sujeito fala assim, não, eu não estou, não. Porque o meu mestre lá, meu rabino lá, ele disse que eu posso fazer isso aí. Ah, é? Você pode? É, posso. E eu estou sob o jugo dele. Eu estou sob o jugo dele. Ah, mas eu acho que não pode. É porque você está sob o jugo do outro rabino. Você está seguindo a maneira do outro rabino interpretar as Escrituras. Jesus está chamando e dizendo isso. Olha, eu tenho o meu jugo. Eu tenho o meu jugo. Eu tenho a minha maneira de interpretar a lei. Aí você vai lembrar de expressões assim, ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Jesus está dizendo o quê? Olha, vocês estão acostumados com uma maneira de interpretar a lei, não é? Vocês têm um rabino lá, o Hillel, vocês têm um rabino lá, o Shammai, e um diz que você pode se separar da sua esposa do jeito que quando você quiser, o outro diz que não, só se houver imoralidade, mas eu tenho uma maneira diferente de interpretar a lei. Ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. É isso. Acho que é isso. Muito joia. Então isso é muito... Apesar de que o contexto judaico ele está muito distante de nós, você percebe que isso acontece hoje em dia, né? Nas várias denominações, nas várias igrejas com seus pastores. Então você encontra com um crente de outra denominação, de outra igreja, e ele faz algumas coisas diferentes do que você faz. E ele acha natural fazer aquilo, e você fala, não pode fazer isso. E no final das contas, por que você faz diferente e ele faz de outra maneira? Porque vocês estão sendo ensinados por algum tipo de mestre. E esse mestre, que é o seu pastor, ele diz, pode, não pode. E muitas vezes as pessoas não vão para a Escritura para tentar descobrir se pode ou não pode. Elas aceitam o que o mestre diz e falam, é melhor assim. Eu terceirizo a responsabilidade. Ao invés de pensar por mim mesmo, eu prefiro me submeter ao que o outro diz. É muito comum nos dias de hoje. Era o que acontecia na época. E Jesus está falando praticamente o seguinte: esqueçam tudo o que os outros ensinaram para vocês. Venham até mim apenas com a lei, não com as interpretações dos outros rabinos. E ouçam a minha interpretação da lei. Porque eu sou o autor da lei. Se há alguém que entende o que foi escrito, fui eu. Porque eu ditei isso a Moisés, lá através dos 10 mandamentos. Então Jesus agora está interpretando a lei. Ele diz, se coloquem abaixo da minha interpretação. Vivam à luz daquilo que eu digo que é o certo. De como eu olho para a lei de Moisés. Ficou claro? Posso dar um outro exemplo de um texto aqui? Os irmãos não precisam abrir, eu leio para os irmãos. Atos 15:10. Atos 15:10, eles estão reunidos em Jerusalém para discutir acerca dos gentios. E Pedro já tinha tido uma experiência com Cornélio, que não era judeu. Cornélio tinha sido... o Espírito Santo tinha descido sobre Cornélio, e Cornélio era um seguidor, porque Deus tinha escolhido assim. Mas ele não era circuncidado e tal, não tinha todo aquele cerimonialismo. Quando eles estão reunidos lá em Jerusalém, Pedro, que tinha tido a experiência com Cornélio, Pedro fala, olha, deixa eu falar um negócio aí. E ele começa a falar, verso 10, ele fala assim, então por que então
porque agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar. Perceberam a expressão aí? Então, porque agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguiram suportar. Porque vocês estão exigindo uma prática agora, um ensinamento, uma orientação que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos. Porque vocês estão exigindo uma prática, um comportamento pesado sobre os gentios agora. Muito jóia. Ficou claro a ideia de jugo em Mateus 11? Em Mateus 11, a gente está tentando descobrir o que Mateus 11 diz. Saiam da interpretação dos fariseus, dos escribas, dos outros mestres e venham para a minha interpretação. Vivam à luz da minha interpretação. Isso é vir até Cristo. Saia daqui debaixo daquilo que o pastor disse ser certo. Saia debaixo daquilo que a religião disse ser o certo. Saia debaixo daquilo que a igreja disse ser o certo. E dê ouvidos ao que Jesus disse ser o certo. Se submeta à interpretação dele da lei. Abandone a vida de religiosidade, de práticas simplesmente repetitivas e achando que nisso você está agradando a Deus. As práticas podem ser boas em si, mas não ache que isso vai alcançar o favor de Deus. Se submeta ao que eu, Jesus, digo. Não é a placa de igreja, não é a religião, não é o estilo de vida que vai te levar até Deus. Você só vai achar descanso, alívio, se você se submeter ao que eu digo. Certo? Então, por exemplo, algumas pessoas aqui, quem já conversou comigo em particular alguma questão, vai lembrar disso. Às vezes, um ou outro me pergunta sobre alguma outra coisa, mais embaraçosa. E aí quem perguntou vai lembrar do que eu sempre respondo. Eu falo, olha, a vontade de Deus não é um torneio de arco e flecha de tiro único. A vontade de Deus é um lugar amplo. E que o sentido da vida consiste em conhecer e realizar-se em Deus. Conhecer e realizar-se em Deus. Eu não tenho um jugo. Eu não tenho um código moral para passar. Eu tenho a forma de como a gente deve funcionar lá em casa com Juliana, Pedro e Helena. Mas daqui a pouco o Pedro vai casar e ele vai ter a forma dele seguir Cristo lá na casa dele. Eu não tenho para os irmãos aqui um jugo, um código moral, uma maneira de interpretar a lei. Eu não posso dizer para os irmãos, os irmãos devem cantar essa música ou não devem cantar essa música, os irmãos devem tomar cerveja ou não devem tomar cerveja, os irmãos devem fazer fogueira, ou deixar o filho ir na festa junina ou não ir na festa junina, esse tipo de coisa. Os irmãos devem assistir esse filme ou não assistir esse filme, essa série ou aquela outra série. Não, eu não tenho um código moral, eu não tenho um jugo para pôr sobre os irmãos. Eu sou um discípulo de Cristo, como os irmãos são, né? Então, às vezes, a gente fica esperando um jugo. E a gente vai ao pastor, aos presbíteros, esperando qual é o jugo que esse pastor tem para pôr sobre mim. Não, Jesus Cristo nos chama a ter o jugo dele, a nos submetermos ao jugo dele, de Cristo. Muito jóia. Qual foi a interpretação de Jesus a respeito da lei, já que é isso que nós devemos fazer? Mateus já disse isso. Então os leitores de Mateus já sabem. Nós não lemos o livro inteiro agora, mas foi dito lá no Sermão do Monte, lá no capítulo 5. Então no capítulo 11 já toma por base aquilo que foi dito. Então vamos ver o que foi dito, o que Jesus disse a respeito da lei, como ele interpretou a lei. Mateus 5, versículos 17 a 20. Pergunta? Alguém quer perguntar enquanto eles acertam as últimas coordenadas aí? Questão, comentário? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vendido por José. Acabou a reunião aqui. Vamos lá. Mateus 5, versículos 17 até 20, dizem assim. É Jesus, o Sermão do Monte.
Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir. Muitas pessoas achavam que Jesus estava dizendo, olha, todos os rabinos, os mestres estão errados, porque eles interpretam a lei. Eu vim trazer, já ouviu isso? O Antigo Testamento era a época da lei, o Novo Testamento é a época da graça. Nós não vivemos mais debaixo da lei, nós vivemos na graça. E muitos achavam que Jesus veio fazer isso mesmo, acabar com a lei. Olha o que Jesus disse, eu vim acabar com a lei? Eu vim cumprir a lei. Não vim destruir ela. Eu vim obedecer a tudo o que ela exigia. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, o céu e a terra já passou, irmãos? Não passaram ainda, né? Então não se cumpriu o que Jesus está dizendo aqui. Antes que céu e terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. A lei nunca foi revogada. Ela será cumprida. E Jesus veio para cumpri-la. Quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Jesus diz, de nada adianta você querer ensinar a lei para as pessoas se você não consegue cumpri-la. Que era isso que acontecia, ninguém conseguia cumprir toda a lei, e os fariseus, os mestres, queriam ensinar os outros a cumprirem. E Jesus diz, mas como? Nem vocês conseguem. Vocês são os menores. Mas Jesus diz, porém, aquele que cumpre tudo e ensina aos outros, esse é o maior no reino do céu. De quem que ele está falando? Quem é que cumpre tudo e ensina a interpretação correta da lei aos outros? Jesus. Ele é o maior no reino do céu. E aí ele chega a dizer no versículo 20, pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Uau! Os escribas e fariseus eram religiosos da alta cúpula. Jesus diz, vocês devem buscar a vida de justiça e serem mais santos do que eles. Mas não do jeito que eles acham que são santos, do jeito que eu interpreto a lei. Então Jesus diz, olha, eu vim cumprir a lei. Porque você lembra que em Deuteronômio, Deus dizia, aquele que cumprir os mandamentos, viverá. Se alguém conseguir, por exemplo, cumprir os 10 mandamentos, tem o passaporte garantido da vida eterna. O reino do céu é dele, porque ele conquistou isso. Porque ele é santo. Ele não tem nenhum pecado. Agora, qual homem consegue fazer isso? Nenhum. Todos são miseráveis desde a queda de Adão e Eva. Então, o que o Antigo Testamento mostra é, Deus deu a lei para salvá-los. Vocês não conseguem cumpri-la. Então a lei se torna uma condenação de vocês. E os judeus se orgulham, dizendo, nós cumprimos toda a lei. Não cumprem a lei. Vocês cumprem no máximo a interpretação dos fariseus, dos mestres, mas não a lei. E mesmo assim vocês se orgulham, mas na verdade vocês se orgulham de algo que os condena. Porque ela mostra que vocês pecam. A lei deveria mostrar para vocês a sua miséria e fazer vocês se ajoelharem diante de Deus e falar, tem misericórdia de mim, Senhor, um pecador. Eu sou um miserável. Então Jesus diz, vocês não conseguem cumpri-la, mas eu vim cumpri-la. E depois de cumpri-la, eu ensino ela a vocês, o jeito certo. E vocês vão obedecer aquilo que eu digo. E não é fácil o que eu digo. Mas porque eu já cumpri ela para vocês. E uma vez que eu cumpri ela por vocês, vocês agora podem ser aceitos por Deus. A vida de vocês vai ser diferente. Vai ser como a vida de alguém que cumpriu a lei. Mas eu não cumpri. Tudo bem. Eu cumpri por você. Então agora você vai viver conforme eu digo que deve viver. Tanto que é o que Jesus diz a partir do versículo 21. Até o final do capítulo ele diz, ouvistes o que foi dito. Eu, porém, vos digo. E Jesus começa a citar alguns mandamentos, mas também cita algumas interpretações dos mestres da época, e ele diz, é exigente, não é? Por exemplo, não matarás. É super exigente isso. E um judeu se orgulhava porque ele nunca tinha matado alguém. Eu nunca matei alguém. E Jesus diz, legal, mas é insuficiente. Para cumprir esse mandamento, você nunca pode odiar alguém no coração.
Eu sou um serial killer. Eu odeio muitas pessoas. Pois é. Viver sob o jugo dos fariseus, por mais difícil que seja, era mais fácil. Agora eu estou debaixo do jugo de Jesus, e é muito mais além do que pegar uma faca e esfaquear alguém. Se eu estou pensando mal de alguém, odiando essa pessoa, eu já matei ela. Eu já quebrei o mandamento que diz: não matarás. Então o jugo de Jesus é mais fácil? Sim ou não? Num primeiro instante parecia, para o distraído, né? No primeiro instante, para o distraído, ele parecia muito mais fácil. Jesus faz muitas coisas no sábado, ele conversa com mulheres de reputação duvidosa na rua, ele come sem lavar as mãos, ele é amigo de publicanos e pecadores, é um comilão e um beberrão. Então, entre ser discípulo de um mestre da lei chato, com detalhes para tudo, e que quer dizer para você até o que você deve tirar da sua casa se a sua casa pegar fogo no sábado, e sendo discípulo de um beberrão e de um comilão que conversa com mulheres de reputação duvidosa na rua, amigo de publicano e pecadores, a primeiro modo parece ser muito mais fácil ser discípulo desse mestre da lei, a se colocar sob esse jugo, né? Mas é como José disse, um olhar mais atento vai ver que é impossível, né, esse jugo. Ok, a primeira coisa que Jesus diz é: vir a mim é tomar sobre si o meu jugo. Gil, conclui para a gente esse ponto aí. Ok, essa questão do grau mais elevado da lei de Deus, a gente olha e fala: é impossível a gente cumprir, de fato é. Eu confesso que a primeira vez que eu olhei para esse texto e essa parte aqui, eu fiquei com medo, eu fiquei aterrorizado, falei: não vai ter jeito. Isso fez parte também da minha conversão, porque antes da minha conversão eu já li a Bíblia. E um dia eu perguntei para o meu irmão: como é que eu faço isso aqui? Não dá para poder cumprir não, tudo que Jesus falou. E aí é onde a gente vê que o favor do Senhor em nosso lugar é que nos faz merecedor dos céus. Ele pagou o preço por nós, né? Ele cumpre a lei em favor, em lugar da gente, daqueles que são incapazes de fazer. Então, quer dizer que tem pessoas que são capazes de fazer? Não. A Bíblia fala que não o justo sequer. Todos pecaram e todos estão longe do Senhor, mas muito longe mesmo. Pensa numa coisa que você pensa que é longe, é muito mais longe ainda. Porque Deus, ele é santo e ele habita no lugar altíssimo. Então ele não tem, de forma alguma, ele não tem sociedade com o pecado. Então ninguém é capaz de cumprir. Por isso ele veio e fez isso em nosso lugar. Ele cumpriu toda a lei, né? Ou seja, os homens não iriam alcançar isso nunca. Esse favor de Deus, ele nunca iria conseguir cumprir. E por causa disso, por tentar se esforçar a fazer isso, acaba se cansando. Eu quero alcançar o favor de Deus, mas como que eu vou alcançar o favor de Deus? Aí tem gente que se apega em benfeitorias. Eu vou trabalhar na igreja, eu vou fazer campanha disso, daquilo, eu vou passar o tempo orando por aquela pessoa. Mas note que muitas das vezes as obras da gente, as obras que a gente acha santa, é acompanhada com um pouco de interesse. Por isso faz dela não pura, totalmente pura, porque é sempre acompanhada com um certo interesse. Eu quero fazer muitas vezes para alguém ver. Se fosse apenas para o Senhor ver, era uma coisa. Mas não é. Muitas das vezes as nossas obras ela é feita para que as pessoas vejam. Então a gente não consegue cumprir a lei de Deus porque ela é acompanhada com sujeira da nossa parte, né? Mas Jesus, ele vem e cumpre a lei em seu lugar, no meu lugar. E ele alcança de Deus a graça que é só dele, né? Jesus vem e cumpre a lei em seu lugar, alcançando para ele o favor de Deus, de graça e pela graça. Muito joia. Perdão. Não, pode ir. Então essa vida de busca pelo favor de Deus é uma vida que sobrecarrega, que cansa. Você lembra daquele filme de Martinho Lutero, antigo já, em que ele, mesmo sendo monge, um religioso, um estudioso da Bíblia, ele se chicoteava por causa dos seus pecados, e nada garantia que ele tinha o perdão de Deus.
E uma vida religiosa, ela cansa, porque quem garante que Deus vai ser favorável a mim? Quem garante? Ninguém me garante, e é cansativo. E a vida religiosa apenas, a vida tentando buscar o favor de Deus, é cansativa. Eu diria, insuportável. E das duas uma. Ou você tenta viver dessa maneira, a sua vida inteira dentro de uma igreja, e aí você abre concessões, porque você percebe que não consegue cumprir tudo o que Deus exige, então você silencia a sua consciência, você diz, tá, isso aqui eu não vou conseguir fazer, é só ninguém ver. Ninguém precisa ver isso aqui. Eu tento esconder das pessoas que eu não consigo cumprir isso, e aí eu monto uma aparência de religiosidade, que aí, então eu abro concessões. Eu passo a vida inteira dentro da igreja tentando achar o favor de Deus, mostrando para as pessoas que eu sou uma pessoa justa. Essa é a primeira opção, que acontece muitas vezes. Não é tão errada quanto a segunda, porque a segunda é mais honesta. Essa primeira é hipócrita. A pessoa sabe que não consegue cumprir tudo, mas ela está tentando buscar o favor de Deus. Então ela finge que é algo que ela não é, ao invés de reconhecer a sua miséria, bater no peito e chorar amargamente, eu sou um pecador, eu não consigo, eu desisto. Ela é hipócrita. O outro lado é mais honesto, tão perdido quanto, mas é mais honesto. A pessoa diz, eu não quero isso aí, eu não aguento fazer o que os meus pais fazem, eu não aguento fazer o que fulano faz, eu não aguento essa vida hipócrita, e eu prefiro ser honesto. E eu não consigo alcançar esse alto padrão, então eu saio fora, eu vou embora, e eu vou viver de maneira honesta comigo mesmo, mostrando para mim que eu sou incapaz mesmo de cumprir a lei. Então para que eu vou tentar? Para que eu vou tentar alcançar o favor de Deus? Os dois estão perdidos. A gente tem a tendência de achar que só quem sai da igreja está perdido. O pior é aquele que está na igreja e está perdido, porque é um moralista, é um legalista. Ele acha que se ele fizer as coisas vai alcançar o favor de Deus. Muitas vezes nós podemos ter uma pessoa que nasceu de novo, que é humilde de espírito dentro da igreja, cantando e falando e orando a mesma coisa que uma pessoa que não é humilde de espírito, que é apenas um religioso, um legalista, um moralista, alguém que está tentando buscar o favor de Deus pelas suas próprias obras, e olhar essas pessoas a vida inteira e achar que as duas são crentes. A única diferença é que esse aqui é sincero, e às vezes esse aqui você vai ver mais pecado na vida dele, porque ele vai confessar muito mais pecado. O outro, ele é apenas de aparência. Os filhos, os pais, os mais próximos sabem que ele não é daquele jeito, mas ele tenta enganar aos outros e acaba enganando a si mesmo. Vinde a mim, abra mão desse jugo, se submeta ao meu, eu cumpro a lei por você. Se humilhe diante de mim, reconheça que você não consegue. É o primeiro passo. A gente volta para Mateus 11 e a gente está encerrando, indo para a reta final do nosso estudo. Versículo 29 diz que a primeira coisa para vir até Cristo é tomar sobre nós o jugo dele. Jesus, eu aceito que o Senhor cumpre a lei, eu creio em tudo isso, eu desisto de tentar alcançar o favor de Deus, eu me humilho diante do Senhor, eu recebo o presente da salvação que vem das tuas mãos, e agora eu quero saber o que o Senhor quer de mim. Qual é o seu jugo? O que o Senhor espera de mim? Pode dizer, eu faço por amor. A segunda segunda maneira de vir a Jesus, versículo 29. A primeira é tomai sobre vós o meu jugo. A segunda, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprender de Jesus, não é sobre, é vê-lo, é se relacionar com Ele, e ao conhecer a Jesus você descobre que Ele é manso e humilde de coração, e aprender de Jesus é aprender a ser assim, aprender a ser pequenino. Se o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é manso e humilde de coração, quem sou eu para achar que sou bom
o suficiente, que sou melhor que os outros, que não sou miserável. Então é reconhecer que você é limitado, que todo o seu esforço é incapaz de alcançar o favor de Deus. Isso é aprender de Cristo. Jesus alcança esse favor de Deus pelos pequeninos. A obra de Cristo na cruz alcança o favor do Pai. E isso naturalmente vai gerar no pequenino um coração manso e humilde. Então, o irmão João citou, né? Como que eu sei quem é que vai reconhecer a sua miséria? Eu vou ver nessa pessoa alguém que, apesar de continuar sendo um pecador e tendo de lutar contra o orgulho, a arrogância, o legalismo, é alguém que começa a demonstrar uma marca na vida dela, que é uma marca de um coração manso e humilde. A pessoa que começa a perceber a sua pobreza. Eu sou um miserável. Eu sou um miserável. O maior motivo dos casos de disciplina na igreja, e eu vivenciei isso há alguns meses atrás, de um pecador abraçado ao seu pecado, é que o pecador, ele cria coragem, ele infla o peito, e ele encara a todas as pessoas que forem preciso, para continuar vivendo no pecado. Ele bate no peito e diz: eu estou certo, você está errado, eu vou continuar servindo a Deus no pecado, e na verdade o que eu estou fazendo não é pecado. E ele confronta pessoas, ele desafia pessoas, ele olha no olho de pessoas e não está nem aí para o que vai produzir nessas pessoas, o mal que ele vai causar na vida das pessoas, porque ele se tornou arrogante. Não há mais a marca de um pequenino naquela vida. É por isso que Deus nos manda disciplinar pessoas assim, seja qual for o pecado. Meu querido, a arrogância não é uma marca de alguém pequenino. Aqui é o local de pequeninos. Se você não vive como um pequenino, você não está no lugar certo, não é o seu lugar aqui. Eu não posso te considerar um pequenino, sendo que você é um grandão, sendo que você acha que está certo em tudo, que viver no pecado é o que há. O novo nascimento, que foi o que nós vimos nas semanas passadas, produz em nós um coração manso e humilde. Mostra a nossa pequenez. E aí quero encerrar pedindo para o Gideon, dizer para nós, Gideon, qual é esse alívio, esse descanso para a alma que nós vamos encontrar. Jesus fala no final do verso 28, eu vos aliviarei. Final do verso 29, achareis descanso para a vossa alma. Jesus disse, e aprendam de mim que sou manso e humilde. Jesus não foi reconhecido oficialmente como um rabino. Ele não tinha oficialmente um jugo, porque a gente vai ver que ele foi reconhecido como filho de um carpinteiro. Então, estranhamente, ele não seguiu a escola rabínica e não foi reconhecido oficialmente como um mestre, como um rabino. Mas, informalmente, ele foi. Os irmãos lembram que Nicodemos vai até ele e chama de rabi, de mestre. Ele foi reconhecido informalmente como um rabino, como um mestre. Não foi oficialmente dado as chaves do reino para ele, como era dada para um rabino, mas ele era um mestre, ele era um rabino. E ele assume esse papel e fala: venham até mim e aprendam de mim. Eu tenho para ensinar vocês. Aprendam de mim a ser manso e humilde. Sejam mansos e humildes. Jesus vai dizer assim, todas as coisas me foram entregues, verso 27, para o meu Pai. Todas as coisas me foram entregues para o meu Pai. Isaías 61 vai falar assim, que o Espírito de Adonai estava sobre ele e o ungiu para isso. Jesus Cristo está dizendo: olha, eu fiz os sinais que fiz porque o Espírito de Adonai estava sobre mim. Porque Deus me deu isso, Deus me deu essas coisas. Ele esvaziou-se de si, Filipenses vai dizer isso. Ele não apegou-se ao ser Deus, ele foi humilde, ele foi manso. Agora o nosso papel é sermos como Cristo. Então o Espírito Santo nos dá vida quando estávamos mortos e nos coloca numa nova vida em Jesus Cristo. Jesus Cristo nos dá um jugo.
um jugo impossível de ser carregado, mas que Ele já carregou por nós, e que agora, se nós aprendermos com Ele a ser manso e sermos humildes e nos submetermos à voz do Santo Espírito, nós encontraremos descanso. Nós encontraremos descanso, porque o Santo Espírito já proveu isso para a gente. O texto vai falar, o texto de Corinto fala que nós já temos a mente de Cristo. Nós já temos a mente de Cristo, não é? Nós já temos todas as condições de vivermos de modo a agradar o nosso Mestre Jesus Cristo. Temos tudo o que precisamos. Basta nós sermos humildes e mansos e jogar fora todo o embaraço, todo o orgulho e aceitarmos o que Cristo já nos proveu. Já nos proveu. Então nós vamos encontrar descanso. Descanso. Não vamos olhar mais para os nossos irmãos de cima para baixo e nem vamos tentar colocar sobre ele um peso, um fardo e tentar lançar sobre ele culpa. Não. Cristo já nos proveu. Cristo já nos proveu. Então, pouco importa o que eu faço ou deixo de fazer, se o meu coração é inclinado para o mal, se o pendor da minha alma é para o mal, pouco importa. Cristo nos chama a segui-lo. Cristo nos chama a segui-lo de perto. A nova vida com Cristo é uma nova vida vivida em Cristo e para Cristo, onde o bem tem que brotar de dentro de nós. Não essa luta constante em enxugar gelo, em obedecer porque tem que obedecer, sem nenhum prazer, sem nenhuma satisfação nisso. Isso é um código moral, isso é um viver externo. Sepulcro caiado, Jesus Cristo chama isso, né? É aceitar o que Cristo já nos fez, a capacitação pelo Santo Espírito e descansar em Cristo. Amém. Alguém tem alguma pergunta ou comentário aí final para a gente encerrar? Isso aqui vai fazer a gente talvez perder a fome no almoço aí durante o dia. Nós vamos ter que digerir. Se há algo que Deus espera dessa igreja, nós podemos afirmar claramente com base nesse texto, é que seja uma igreja de pequeninos. Pequeninos. Se você acha que é grande, maior que os outros, não é seu lugar aqui. Na verdade, seu lugar não é em lugar nenhum. Em nenhuma igreja, na verdade. Que a igreja de Jesus é um local de pequeninos. Você vai encontrar pessoas que se esvaziaram de si, que não ligam mais para a sua imagem, no sentido de ter que defender uma imagem santarrona. Eu sou santo, eu sei. Não, sou um pecador. A gente ouviu um áudio essa semana e um pastor diz assim, eu vou citar literalmente o que ele diz. Ele diz constantemente para a sua igreja: quando vocês me virem olhando para um rabo de saia, sou eu. Aquele sou eu. Quando vocês me virem amando minha esposa e os meus filhos, é Cristo. É Cristo. Não sou eu. Eu sou um miserável. E as coisas boas que saem de mim, saem porque é Cristo as praticando por meu intermédio. Porque se dependesse de mim, eu estava tão perdido quanto todos os outros. Que esse seja o sentimento do nosso coração nessa igreja. Eu não tenho nada para oferecer. Cristo em mim é que produz mudança. E o mérito é todo dele. O demérito é todo meu. E o mérito é todo dele. Amém? Carlinhos, só um instante. Carlinhos falou domingo passado, ele falou assim, às vezes a gente cita coisas, mas tem um outro pregador que fala isso, um outro pastor que fala isso, fala assado. Então, a gente vai ver nas próximas aulas, é isso que a gente está tentando dizer aqui. Pouco importa o meu entendimento particular. Pouco importa o que os outros figurões por aí dizem.
Não nos importa essas coisas, não mais. O que a gente quer pensar aqui e produzir aqui é o que isso tem a ver com seguir Jesus. O que isso tem a ver com o jugo que Jesus nos oferece. O pastor fulano disse que tem que tomar a ceia assim ou assado, batizar assim ou assado, que tem que fazer isso ou fazer aquilo. O problema dele. O que isso tem a ver com seguir Jesus? O que isso tem a ver com seguir Jesus? Jesus nos chamou para Ele, para aprender dEle e para nos pormos sobre o jugo dEle. E é isso que vamos tentar encontrar uma forma de fazer. O que outras pessoas pensam não nos interessa mais. Como foi feito, como a Igreja Batista aqui no Jardim Imperial fez até aqui, ficou para trás, a vida está para frente. E para frente a gente está tentando ver como que se segue a Jesus e qual é o jugo que Jesus tem para nós. É por aí. Alguém um dia pode falar para você, olha, você tem que fazer tal obra, você tem que trabalhar para o Senhor. Aí você pode perguntar, mas por que e para quê? Aí você pode responder, olha, baseado no que a gente já vem falando e no que a Bíblia ensina, né? Alguém pode dizer, você tem que fazer porque para alcançar vidas, sim, para ser salvo, não. Você está fazendo algo para o Senhor, obedecendo ao Senhor, porque você já é salvo. Você não está trabalhando ou obedecendo a Deus para ser salvo, porque quem garante a salvação foi Ele que garantiu, não foi nós. Né? Então, se a gente trabalha, se a gente faz alguma coisa, se a gente se esforça, não é para pagar nada, e sim para agradecer ao Senhor e o que Ele já fez por nós. Amém. Alguém quer comentar alguma coisa? Muito jóia, nós encerramos essa EBD sem saber se teremos a próxima, mas saberemos a partir de segunda-feira e vamos informar a igreja. De qualquer maneira, nós teremos material sendo disponibilizado pelo YouTube, tá? Então essa aula vai ao ar domingo que vem, nós manteremos o conteúdo. Falta apenas um último tema dentro dessa matéria, que é a classe de novos membros. Falamos sobre o que é o nascer de novo, falamos sobre o que Jesus nos oferece e quer de nós, e agora vamos aprender sobre como nós fazemos isso, como igreja aqui nesse bairro nós estamos tentando seguir a Jesus, e naturalmente vamos oferecer coisas novas. Talvez vamos olhar para o passado e falar, olha, nós falhávamos nisso, a partir de agora nós temos que começar a trabalhar essas áreas, porque seguir a Jesus implica em fazê-las, em cumpri-las. Então falta mais um tema, como nós fazemos isso aqui no bairro Jardim Imperial, tá bom? E aí vamos encerrar essa classe de novos membros geral para todos aí, nas próximas aulas. Tudo bem? Vamos orar? Querido Pai, obrigado pela manhã de reflexão. Em especial te agradecemos porque, conforme Jesus disse, o Senhor, aprove ao Senhor nos revelar essas coisas nessa manhã. Mas é natural que o texto fala de algo muito mais profundo, não só de ouvir coisas assim, mas dessas verdades entrarem no nosso coração e mudarem as nossas convicções. Essa é só obra do Teu Santo Espírito. Por isso nós clamamos a Ele, que Ele nos encha do conhecimento da Tua Palavra e produza em nós a mudança necessária. Que o Teu Santo Espírito produza nessa igreja uma igreja de pequeninos, que não haja espaço para poderosos, como não há espaço para poderosos no reino do céu. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.